Se o seu perfil digital morresse hoje, a sua alma continuaria pensando os mesmos pensamentos amanhã ou deixaria de existir junto com o seu histórico de buscas? Bom dia! O meu nome é João Lucas e este é o nosso Café com Filosofia. Todas as sextas-feiras às 6 horas da manhã para abrilhantar e fortalecer o seu final de semana. Será que você decide o que pensar? E se eu te disser que a resposta que você acabou de dar a si mesmo, quase que instintivamente, pode ser a maior mentira que você já contou? Pois bem, preste atenção e veja se reconhece nesta situação. Você abre os olhos e antes mesmo de se levantar, já estende a mão para o celular. É um gesto automático, muscular e quase que respiratório. Você desliza o dedo sobre a tela e aí está o mundo. Ou melhor, está o seu mundo. Vídeos que te fazem rir, notícias que te indignam, opiniões que coincidem e batem exatamente com aquilo que você acha. Parece confortável, não é mesmo? Parece que você encontrou o seu lugar, mas aqui vai o desconforto necessário. E se esse lugar não fosse uma escolha sua, mas uma cela construída sob medida para o seu consumo? Calma, não estamos falando de teoria da conspiração. Não estamos falando de robôs controlando a sua mente, como em um filme de ficção científica. Estamos falando de filosofia pura aplicada ao seu café. Vamos voltar ao tempo. O século é 17 e o filósofo é John Locke. Locke trouxe uma ideia revolucionária. Segundo ele, a nossa mente nasce como uma folha em branco, uma tábula rasa, segundo Locke. Tudo o que somos, tudo o que pensamos, nossos gostos, os nossos medos são escritos nessa folha pela experiência, pela vida. Agora, pensamos na nossa atualidade. Quem está segurando a caneta que escreve a sua folha? Você está tendo experiências orgânicas, caóticas e reais? Ou as suas experiências estão sendo previamente selecionadas, filtradas e entregues prontas por um algoritmo cujo único objetivo é manter você olhando para uma tela? E se tudo o que entra na sua mente passa por um funil digital, então a sua mente não é mais uma folha em branco. Ela é um caderno preenchido automaticamente. E isso nos leva a um ponto ainda mais profundo e perturbador sobre a natureza de controle. Aqui o filósofo Michel Foucault nos trouxe uma ideia sobre as sociedades, como as pessoas são controladas. No passado, o controle era mais visível. Eram grades, correntes, soldados na rua. Era o autoritarismo óbvio, mas Foucault já alertava sobre um tipo de controle ainda mais sofisticado, o controle sutil, o controle invisível que te guia sem você sentir a corda no pescoço. Hoje esse controle é perfeito. Ninguém precisa te obrigar a pensar em determinada forma. O sistema não precisa de carcereiros. Ele precisa apenas de um feed bem treinado. Você acredita que escolheu suas opções políticas? Você tem certeza disso? Ou você foi alimentado gota a gota com argumentos que validam apenas aquilo que você sentia naquele momento, criando uma câmara de eco onde a sua voz soa como uma única e verdadeira? Você acha que escolheu gostar dessas músicas, desse estilo de roupa, desse estilo de corpo? Ou você simplesmente aprendeu a desejar o que foi colocado na sua frente repetitivamente até que parecesse uma escolha natural?
Jean Baudrillard, outro pensador genial, nos disse que vivemos em uma simulação de realidade. Não é realidade física, mas uma realidade de símbolos. E hoje a simulação ficou personalizada. O problema não é que a realidade seja falsa. O problema é que ela foi curada, ela foi editada, cortaram-se as bordas, as arestas, o desconfortável, o diferente. O que você vê não é um mundo. É um mundo que um sistema matemático decidiu que você é capaz de tolerar. E é aqui que nós encontramos o perigo real. Se você só vê o que concorda com você, se você só ouve vozes que te aplaudem, você está crescendo? Será que você está evoluindo enquanto ser humano? Ou você está apenas se cristalizando? Você está virando uma estátua de si mesmo, repetindo os mesmos pensamentos infinitamente, incapazes de surpreender a si mesmo, porque o algoritmo matou a possibilidade do acaso. Fazemos essa pergunta e peço que você ouça com muita atenção. Se apagássemos todos os seus dados hoje mesmo, tudo, o seu histórico, os seus likes, as suas buscas, os seus vídeos, será que esse espelho digital, uma vez quebrado, quem você seria amanhã? O que você sentiria vontade de comer? Sobre o que você gostaria de conversar? Você gostaria de reconhecer os seus próprios desejos sem a sugestão da sua tela? Isso não é apenas sobre tecnologia, isso é sobre liberdade. A liberdade não é apenas escolher entre a opção A ou a opção B, mas é a liberdade e a capacidade de formular a opção C. A liberdade é o espaço vazio, é o silêncio, é o desconhecido, e é esse espaço que está sendo invadido. Agora chegou a hora do veredito. Eu quero que você faça um exercício radical de honestidade, sem julgamentos, apenas por observação. Você acredita, no fundo do seu coração, que ainda detém o controle sobre o que pensa, sobre quem você é, ou você admite, talvez pela primeira vez, que tem sido moldado simultaneamente, sem perceber, por mãos invisíveis? Responda a si mesmo agora. Mas pense muito bem antes de responder. Pense muito bem antes de definir a sua resposta. Lembre-se de que até mesmo a vontade de declarar a independência, até a rebeldia de dizer que ninguém te controla, pode ter sido plantada aí exatamente para fazer você se sentir que está no controle. No final das contas, a grande questão não é a tecnologia, não é o código. A questão é você. É o quanto você está disposto a questionar aquilo que você chama de eu. E o quanto você está disposto a sair da zona de conforto do algoritmo e se aventurar no caos da realidade não filtrada. Porque a única forma de garantir que você ainda é você é parar de se alimentar apenas do que te mostram e ir caçar, por conta própria, o que te falta. O que não foi sugerido, o que é verdadeiramente seu. Pense nisso e eu fico por aqui. Eu espero vocês na nossa próxima sexta-feira com o nosso Café com Filosofia.